A palavra de Deus nesta noite, ela vai trazer algo que não é novo, mas é algo que vai memorizar ou avivar a memória de pessoas aqui. Porque às vezes nós nos deixamos apagar, nos deixamos ofuscar pelas circunstâncias que estão acontecendo na nossa vida. E muitas das vezes nós não conseguimos, às vezes, trazer para os nossos momentos mais difíceis tudo aquilo que um dia Deus lá atrás prometeu para a nossa vida. Então Deus às vezes precisa avivar, rememorizar, trazer nas nossas lembranças tudo que Ele lá atrás já tinha designado e preparado para a nossa vida. Para mim falar desse capítulo, eu preciso primeiro voltar um pouco atrás, falar um pouquinho sobre José, que é uma história que você de repente já está habituado a ouvir palavras e mensagens sobre José. José foi o filho de número 11, o 11º filho de Jacó. É importante salientar que José era filho da mulher que Jacó amava, Raquel. E porque Jacó amava Raquel, a Bíblia diz que Jacó tinha um carinho, um amor muito grande por José. Ele não fazia acepção dos demais filhos, mas porque José também era filho da sua velhice, ele via em José o cumprimento do amor dele por Raquel. E a Bíblia fala que já muito moço, José começou a receber mensagens através de sonhos, de obras que Deus tinha na vida dele. É bom salientar que José teve 2 sonhos. E esses 2 sonhos que ele teve, muito inquietou o coração dele, muito inquietou o coração do seu pai Jacó. E ele até então, não sabendo do que se tratava aquele sonho, do discernimento daquele sonho, o seu pai Jacó sabendo que aquilo ali era propósito de Deus. Mas José não entendia, José não imaginava o que Deus estava preparando para ele, o caminho que Deus estava preparando para ele, e aonde Deus levaria ele para cumprir aquele sonho na vida dele. Tem muita coisa acontecendo na vida de José, e a Bíblia fala que uma das circunstâncias que faz com que José seja indesejado pelos irmãos é porque José era fiel ao pai. E todo aquele que é fiel ao pai, ele acaba provocando inveja, ciúme de muita gente. Todo aquele que é fiel ao pai, todo aquele que é amado do pai, todo aquele que o pai tem um carinho, tem um amor profundo, ele sempre vai estar ao lado do pai. E José era o filho que estava sempre com seu pai, sujeito ao seu pai, obedecendo ao seu pai, e isso provocou uma fúria muito grande para os irmãos, porque os irmãos tinham José como uma pessoa indesejada no meio deles. E a Bíblia fala que os irmãos de José começam a tramar contra ele. Amados do Senhor, é uma história que muitos não querem passar ou imaginar passar, porque as piores dores que nós carregamos, elas são provocadas pelas pessoas que nós mais amamos. São as pessoas que nós mais amamos, que nós trazemos para o nosso coração, que são as causadoras, às vezes, das piores dores da nossa alma. Tem muita gente que não consegue se recuperar, não consegue mais tomar sua vida. Por quê? Porque há dores na sua alma que precisa o Espírito Santo curar elas, porque essas dores foram criadas, foram produzidas por pessoas que você trazia no seu coração. E os irmãos de José tramaram contra ele a sua destruição, a sua morte. E a Bíblia diz que, além de tentarem matá-lo, não conseguindo, o venderam para o Egito como escravo. E olha que interessante, igreja, tudo isso era o quê? Propósito de Deus. Propósito de Deus. Alguém pode olhar para mim e falar: pastor, mas por que Deus precisa permitir tanta dor na vida de alguém? Por que Deus
precisa permitir os caminhos mais difíceis na vida de alguém para cumprir grandes propósitos. Por pelo menos dois motivos. Primeira coisa, irmãos, é no sofrimento que nós somos curados das nossas dores e das nossas fraquezas. Imagine uma pessoa que no meio do seu sofrimento, ela aprende a confiar em Deus, ela aprende a ter intimidade com Deus, ela aprende a viver momentos de fé com Deus, é no sofrimento. É no sofrimento que você cresce, é no sofrimento que você se aprimora, é no sofrimento que você alcança a estatura de mulher e de homem perfeito na presença de Deus. A igreja de Deus cresceu, amadureceu em meio ao sofrimento, em meio à dor, em meio à perseguição, em meio à escassez. Então Deus, para te levar em lugares poderosos, lugares grandes, Ele permite um caminho de dor na sua vida, mas Ele não permite a sua destruição, Ele permite apenas a dor. E lá no Egito, a Bíblia fala que José começou a enfrentar lutas também. E uma das lutas que ele começou a enfrentar foi por causa do seu caráter, por causa da justiça dos seus princípios. Mesmo longe do pai, mesmo distante da sua terra, ele não deixou com que a dor que ele estava passando apagasse tudo aquilo que um dia ele aprendeu do pai. Ser uma pessoa correta, ser uma pessoa justa, ser uma pessoa que teme a Deus. Ele não se deixou esquecer. Mesmo que os irmãos produziram as maiores dores da vida dele, ele não deixou com que aquilo destruísse a sua fé e a sua comunhão com Deus. Está entendendo, povo do Senhor? Não é a circunstância, não é a situação que está acontecendo que vai apagar Deus da sua vida, que vai apagar Deus da sua memória. Não, Deus vai estar com você todos os dias da tua vida, em toda a circunstância da tua vida. Deus não vai te deixar, Ele não vai te abandonar, aleluia. Nesta noite Deus traz essa palavra simplesmente para que você entenda: eu comecei um propósito na sua vida, e eu vou dar a conclusão nesse propósito, aleluia. Se passar pelo fogo, passarei contigo. Se passar pela água, passarei contigo. Se passar pelo vale da sombra da morte, passarei contigo. Por qualquer trecho desta vida, eu passarei contigo. Eu não te deixarei, eu não te desampararei. Eu estou contigo. Eu abro porta, eu abro caminho, aleluia. Eu preparo meios, condições, situações na tua vida. Eu uso o que eu preciso usar para te sustentar, para cuidar e prover na tua vida. Acredita no propósito do Senhor. Não se deixe vencer pela circunstância. Não se deixa abater pelo que está acontecendo. Deus está no controle de tudo. A palavra desta noite é: você ainda tem dias de paz para viver. Você ainda tem dias de vitória para desfrutar. Você ainda vai respirar o ar da bênção na tua vida. Mas os caminhos de Deus não são os seus caminhos. Isaías 55, no versículo de número 7 diz: os pensamentos de Deus não são seus, os pensamentos de Deus são maiores. Os planos de Deus são maiores. O que está acontecendo na tua vida é processo de Deus para trazer crescimento, para trazer honra, para trazer ensinamento, para trazer estrutura, para trazer amadurecimento, para melhorar sua relação com Deus, para trazer glória de Deus sobre a tua vida, honra de Deus sobre a tua vida. O que está acontecendo na tua vida é para que você saiba que o teu Deus é fiel para te sustentar nesta hora de dor. Lá no Egito ele foi provado. Lá no Egito ele foi testado. Porque ele era correto, porque ele era honesto, porque ele era justo, levaram ele para ser preso. Quem está de fora pode olhar para a tua vida e falar: Deus abandonou ela, Deus abandonou ele, porque tudo de mal e pior que possa acontecer com alguém está acontecendo com ela e com ele. Isso daí só pode ser: Deus deixou ele, Deus abandonou ela. Mas eles estão enganados. Eles estão enganados porque o que está para acontecer vai trazer grande repercussão de glória e de vitória na tua vida. Você crê nisso, igreja? Você acredita que Deus pode mudar esse cenário? Sim ou não, gente? Ajuda aí. Do peito
para fora? Fala aí. Você vai desistir agora ou vai acreditar que Deus ainda vai entrar com socorro para a tua vida? Você vai abrir a tua boca e vai duvidar do que Deus falou? Ou você vai abrir a tua boca e dizer: eu sei que o meu Redentor vive e Ele vai se levantar ao meu favor, aleluia. Se você pode levantar a tua mão e tributar a Deus a glória que é merecida a Ele, eu convido você a levantar a mão e dar a Deus a glória e a honra. Eu não vejo no meio do processo de José, eu não vejo no meio da dor de José se voltando contra Deus. Eu não vejo no meio da dor de José buscando culpados. Eu não vejo José se voltando contra os irmãos. Eu não vejo José falando contra os irmãos. Eu vejo José confiando em Deus. Eu vejo José trazendo no seu coração a promessa de Deus. Que não é fácil. Não é fácil. Não é fácil, igreja, descansar no meio da tempestade. Não é fácil você olhar o vento, olhar o mar, olhar o barco sendo sacudido e não sentir medo. Não é fácil. Até porque Deus não está falando para homens de aço aqui, nem mulheres maravilhas. Deus está falando para pessoas que têm coração, que têm sentimentos. Mas Deus está te levando ao extremo para que você saiba: eu estou cuidando de tudo. Eu estou cuidando de tudo. Eu estou na direção de tudo. A história de José se resume em um momento em que ele está preso. E no meio da sua prisão, Deus começa a usar José como profeta naquela cadeia. É incrível a obra de Deus. Incrível. O cara está sendo surrado, o cara está passando dor, o cara está passando humilhação, o cara está sendo injustiçado, mas dentro do pior momento da vida dele, ele se coloca na posição de profeta. Ele se coloca na posição de um homem de fé, de um homem de Deus. Ele não deixa o Espírito de Deus se apagar na alma dele. Ele ainda consegue ouvir Deus, ele ainda consegue ter discernimento das coisas espirituais. Está entendendo ou não, gente? Pessoas dentro daquela cadeia têm sonhos. E quem é que Deus começa a despertar para poder interpretar o sonho daquelas pessoas? José. José está naquele lugar de dor, de sofrimento, de humilhação. José estava ali injustamente passando pelo pior momento da sua vida, mas mesmo ali naquele momento de dor, ele está sendo o canal de Deus. Ele está sendo instrumento de Deus, e Deus é bom e fiel. Cobriu José com a sua graça, e José ali não deixou que a situação destruísse a sua comunhão. E tudo que Deus faz para trazer um tempo de honra na vida de quem espera nele. Enquanto José chorava, esperando em Deus, Deus já estava preparando o coração de quem ia mudar a história de José. Eu quero ser boca de Deus como eu fui na vida do Ginaldo. Não vai até terça-feira. Deus está movendo corações para te ajudar. Escuta o que Deus está falando aqui na minha boca. Não vai até terça-feira. Algumas pessoas aqui vão contar bênçãos de Deus, porque Deus está movendo quem pode ajudar e virar a tua história. Eu não estou pregando para todo mundo e não estou sendo leviano com ninguém. Eu estou aqui procurando ser um instrumento de vitória para alguém aqui nesta noite. Tem alguém passando por uma situação semelhante a de José. Você não está numa cadeia física, você não está numa masmorra física, mas você se considera numa prisão, numa aflição, numa agonia. Você está sendo corroída, comida por dentro. Há uma coisa destruindo você por dentro, é uma prisão. E Deus está dizendo: não vai até terça-feira. O vento da provisão vai soprar. A graça lá. O nome de José é falado dentro do palácio.
Olha onde Deus levou o nome de José, dentro do palácio do faraó. Olha onde Deus levou o nome de José, da cadeia. Deus fez o nome de José chegar no ouvido do faraó. Ah, gente, só Deus pode fazer isso. Só Deus pode fazer isso. Eu estou falando de um homem que estava preso, que estava humilhado, mas o nome dele estava sendo falado na presença do faraó. E você sabe como que estava sendo falado o nome dele na presença do faraó? Não era como um criminoso, um bandido. Alguém estava contando para o faraó que havia um homem naquela prisão que tinha a presença de Deus. Aleluia, aleluia. Eu não sei se você está entendendo a palavra do Senhor, meu irmão, mas Deus está aqui dizendo nesta noite: enquanto muitos estão colocando nomes ruins em você, enquanto muitos estão chamando você de pessoas terríveis, o teu nome está sendo falado como o nome da menina dos olhos de Deus. Você é o filho amado do Senhor, aleluia. E Deus está dizendo: não te preocupe com os rótulos que estão colocando em você. Eu te conheço como a menina dos meus olhos. Eu te conheço como o príncipe do meu coração. Não te preocupes com nada. Aleluia! Deus está fazendo o teu nome chegar na presença de quem tem poder de te ajudar. Deus está fazendo o teu nome ser falado na presença de gente que vai ser caminho de Deus para abençoar a tua vida. Deus está permitindo que o teu nome seja falado na presença de pessoas para trazer honra, mudança, vitória, exaltação. Aleluia! Eu não sei quem Deus vai precisar inquietar. Eu não sei quem Deus vai precisar incomodar, mas se Deus precisar incomodar a pessoa que vai ser caminho para te ajudar, Deus vai incomodar. Você crê nisso ou não, gente? Eu estou pregando a palavra de Deus que é fiel e verdadeira. Eu estou pregando a palavra que não cai por terra. Eu estou pregando a palavra da salvação, da vida eterna. Eu estou pregando a palavra na vida de quem crê, na vida de quem confia em Deus. O Espírito de Deus me dá autoridade e ousadia para falar aqui, ó. Tem gente que quando fala com alguém, aquele alguém não ouve você. Mas se Deus precisar colocar alguém para poder falar com ele ou ela, e ele vai ouvir, Deus vai colocar. Às vezes a pessoa não quer te ouvir porque o diabo bloqueou, mas Deus é capaz de mover alguém que aquela pessoa vai ouvir e vai falar por você. Você crê nisso ou não, gente? Você crê nisso ou não? Eu não vejo José mandando falar do nome dele para o faraó. Eu não vejo. Eu não vejo José chamando as autoridades e falando: vai lá falar para o faraó que eu sou justo, que eu estou aqui preso, porque armaram uma cilada para mim. Eu não vejo isso. Eu vejo alguém indo diante do faraó falar: tem um homem de Deus, um homem que tem o Espírito de Deus, um homem que conhece mistérios de Deus, e ele está na cadeia, e ele pode interpretar o teu sonho. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, esquece esse louvor. Esquece esse louvor. Porque esse louvor é vingativo. E quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando você estiver na bênção, você vai compartilhar a bênção também. Você não vai pagar o mal com o mal. José não poderia ter pagado o mal com o mal? Teria motivos? Teria ou não? Teria razões? Teria. Eu vou chegar lá. Então o faraó chamou José, contou para ele, e pelo Espírito de Deus, digam comigo, pelo Espírito de Deus. Aprenda uma coisa, irmãos. As coisas só vai dar certo quando você estiver guiado pelo Espírito de Deus.
As coisas só vão funcionar quando você entender. Tem que ser pelo Espírito de Deus. Eu não sei, de repente você está fazendo do teu jeito, não vai dar certo. Você está ouvindo ímpios, não vai dar certo. Às vezes você está ouvindo a sua mente que está confuso, não vai funcionar. Só vai dar certo se você ouvir o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele, às vezes, ele não nos dá coordenadas como nós gostaríamos. Você imagina o Espírito Santo falar assim para você: alguém te feriu nessa face? Dá outra. É difícil. É difícil. Alguém te fez o mal? Retribua com o bem. É difícil. É difícil. Porque às vezes nós queremos também usar a Bíblia nesse sentido. Ah, mas a Bíblia fala que era olho por olho e dente por... Pois é, mas Jesus trouxe uma outra história de mandamento. Jesus fala para que nós não façamos como fazem para nós. Jesus quer que nós sejamos diferentes. Amém, gente? É fácil? Porque nós teremos que vencer nós mesmos. Teremos que vencer o nosso orgulho. Teremos que vencer as nossas razões. Ah, eu me apartei do meu pai e da minha mãe porque ela fez isso, porque ele fez isso. Suas razões. Me apartei daquele homem, daquela mulher, porque eu tinha as minhas razões. Então você sempre vai colocar suas razões para justificar as suas ações. Com Deus não funciona assim. Amém, gente? Com Deus não funciona. As suas razões têm que cair no chão. E o que tem que gritar na sua alma é o Espírito Santo de Deus. Amém ou não? O faraó manda chamar José. E no momento em que ele chama José, Deus dá para José o quê? Discernimento. E o que José vê naquela situação? Diga comigo, uma oportunidade. Escuta o que eu vou falar aqui nessa noite, irmãos. Quando Deus começar a mudar a tua história, aproveite toda a oportunidade que vai surgir. Quando Deus começar a tomar teu caminho e a virar as páginas da tua vida, aproveita toda a oportunidade que você vai ter de Deus, porque elas podem não se repetir, elas podem não surgir novamente. Tem muitas pessoas pausando hoje situações na sua vida que você precisa agarrar elas, aproveitar elas. Tem alguém passando no teu caminho, aquele alguém você olha e fala: puxa vida, esse é o cara, essa é a mulher que pode trazer uma luz para a minha dúvida, uma luz para a minha casa, para a situação que eu estou vivendo. Ah, mas ele está passando, eu não vou aproveitar. Aproveita, porque possa ser que aquela pessoa não volte. Lembra da mulher Cirofenícia, a mulher grega, que saiu gritando atrás do Senhor Jesus, porque ela tinha uma filha endemoniada? O que ela fez? Gritava. Jesus, olha para mim. Jesus, olha para mim. E Jesus andando e ia embora. Os discípulos parou e falou: Senhor, há uma doida, há uma louca gritando atrás de nós, manda ela embora. Mas ela gritava: Jesus, me ajuda, Jesus, me ajuda, Jesus, me ajuda. E então Jesus parou e falou assim: o que foi, filha? Eu estou com minha filha doente, endemoniada em casa. Então Jesus dá uma lição dura nela, porque ela morava numa região de idolatria, de pecado. E Jesus fala para ela: não é bom eu parar de dar para os filhos para dar para cachorrinhos. E mesmo ali, com aquela palavra dura que ela ouviu, ela não deixou a oportunidade de ir embora. Ela reconheceu o seu estado e falou: Senhor, eu me reconheço, eu sou isso mesmo, mas tenha misericórdia de mim, porque eu preciso da ajuda do Senhor. Então Jesus falou assim: grande é a sua fé, pode ir em paz que a tua filha está boa. Deus vai começar a mudar a história, a situação, mas você precisa entender, aproveite a oportunidade, porque possa ser que ela não se repita. Na hora que ele contou aquele
sonho, interpretou o sonho, trouxe a revelação de Deus para aquele sonho. Ali Deus começou a mudar a vida de José. O faraó olha para ele e fala: olha, não há ninguém com tanta graça, conhecimento e o Espírito do Deus Todo-Poderoso que me ajude se não for você. E ali Deus começou a mudar a história de José. Toda história, ela tem um começo, ela tem um meio e ela tem um fim. Como que Deus vai trazer consolo para a tua vida? Como que Deus vai confortar você? Porque ninguém sofre de amnésia. Às vezes tem pessoas que olham assim para você e falam: vira essa página, esquece isso. Mas ninguém sofre de amnésia. Seria muito bom se nós tivéssemos um botão em nós aqui, igual tem nos nossos notebooks, computadores, que nós pudéssemos resetar as coisas. Mas não é assim. Nós temos que às vezes aprender a conviver com as lembranças ruins, mas não deixar com que elas transformem a nossa vida no inferno. Nós temos que aprender a olhar para a situação que aconteceu e não deixar que a dor transforme a nossa vida numa vida amarga. Porque tem pessoas, irmãos, que estão vivendo uma vida amarga. Sabe por quê? Porque toda vez que lembra da dor, dentro dela grita aquela amargura. Então Deus começa a mudar a história de José, e ele começa a voltar a ter esperança, dignidade. E a primeira coisa que José quer resolver é o quê? É as lembranças das dores que a família dele causou nele. Então Deus dá para ele o primeiro filho. O primeiro filho que Deus deu para ele, ele deu o nome de Manassés. Por que Deus deu esse nome para esse filho para José? Porque se você não viu aqui, observa comigo aqui no versículo de número 51. E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque ele disse: Deus me fez esquecer, diga esquecer, de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Olha aqui para mim, meu irmão. A palavra esquecer aqui não é que deletou, é que José aprendeu a viver com a lembrança sem sentir a dor dela. Amém ou não? É tão verdade isso aqui, é tão verdadeiro isso daqui, que quando José teve a oportunidade de ter os irmãos dele na mão dele, ele não retribuiu com mal. Ele lembrou de tudo que os irmãos fizeram. É tão verdade que nos capítulos depois, você vai ver que quando ele se apresenta aos irmãos, ele fala para os irmãos: não tenham medo de mim, eu sei todo o mal que vocês me causaram, a dor que eu sofri, mas hoje eu entendo, foi Deus que me conduziu até aqui, para que eu fosse bênção para vocês e bênção para todo mundo. Ele não se esqueceu, ele não sofreu de amnésia. A palavra esquecer aqui é: eu lembro do que aconteceu, mas eu não tenho raiva, eu não sinto dor com aquilo. Deus vai dar consolo para você. Deus vai trazer consolo para você. Deus vai fazer com que toda a dor que você sofreu não se torne amargura. Porque quando começar a vir a bênção na sua vida, como que você vai viver com a bênção que Deus quer trazer para você, se você não conseguir ser curada e curado dessa amargura? Adianta a pessoa ter uma cadeira de honra na vida? Adianta a pessoa chegar no lugar mais alto nesse mundo, mas toda vez que ela olha para trás, ela sente dor? Adianta você conquistar tudo que Deus prometeu, e quando você puxa nas suas memórias o que aconteceu, você sofre? Deus não quer isso. Por isso que o Senhor está falando: eu vou dar consolo para você. Tem glória na sua boca ou não? Deus fez isso ou não fez com José, a igreja? Fez ou não fez? Agora eu pergunto: por que ele não pode fazer na sua vida? Por que Deus não pode agora apagar toda a tristeza e dor e sofrimento
Por que Deus agora não pode agora afagar tudo isso na tua alma? Ele pode fazer isso, porque Ele tem o remédio certo. Amém? Enquanto você não entender que tudo que está acontecendo na sua vida é um processo de Deus. É um processo de Deus. É doído? É. É sofrido? É ultrajante? É. Mas é um processo de Deus na sua vida. Os motivos, as razões de Deus, só você vai entender. Não peça para as pessoas entenderem os motivos de Deus e as razões dele. Deus tem seus motivos, suas razões e o porquê de tudo isso. Eu aqui apenas conjecturei o porquê que às vezes Deus nos conduz pelo sofrimento. Mas possa ser que na sua vida seja outras razões que Deus tenha. Outros motivos que Deus tenha. Mas Deus não faz nada sem propósito. Deus não faz nada na nossa vida sem propósito. Portas se fecham, portas se abrem. Afronta, levante, humilhação, exposição, enfermidade, escassez, tudo isso vem sobre você, sobre a nossa vida. Mas aonde Deus quer te levar com tudo isso? E para compensar a vida de José, Deus deu o segundo filho para ele, que ele colocou do nome de Efraim. Porque a vida com Deus é assim, irmãos. Não tem só a dor, também tem a graça. Não tem só a humilhação, também tem a exaltação. Deus está falando assim, que essas duas crianças aqui é a representação das duas fases de José. A fase da dor, enfrentada pelo nome de Manassés. A humilhação, o sofrimento, a tristeza, mas ele venceu em nome do Senhor. Deus consolou, Deus confortou, e agora Deus dá um outro filho para ele. Ele põe o nome de Efraim e ele fala: eu recebi consolo, eu recebi paz, eu recebi a vitória. Porque Deus foi bom na minha vida, Deus cuidou da minha vida. Eu venci porque Deus me sustentou. E assim vai ser naqueles que Deus está permitindo a dor e o sofrimento. O choro dura uma noite, mas a alegria terá que vir. O choro pode durar uma noite, 2, 3, 4, 5 meses, 1 ano, eu não sei, mas tem que vir o dia na sua vida. Deus prometeu um dia na sua vida, e esse dia está de pé. Vai chegar. E você vai ter paz no meio de tanta coisa que está acontecendo. Amém? De pé, por favor. Nós vamos entregar as nossas ofertas ao Senhor. Por favor. Com alegria no coração. Por favor, em nome de Jesus. Eu acredito na palavra de Deus. Eu acredito na palavra de Deus. Quando você for orar, eu quero trazer esse pequeno pingo de ensinamento. Provérbios 4, 23 diz: de tudo que se deve guardar, guardar o coração. Porque do coração procede as saídas da vida. Quando você for orar, fale para Deus: Deus, me ajude a guardar meu coração. Eu não quero sentir raiva, eu não quero sentir ódio. Eu não quero deixar que tudo que está acontecendo destrua o canal aonde o Senhor vai me guiar, vai me dirigir. Porque se aqui dentro tiver um poço de água suja, então todo o teu espírito vai estar contaminado. Então você precisa aqui dentro estar bem. Amém, gente? Aqui dentro você precisa estar bem. Então fala para o Espírito Santo na sua oração: Espírito Santo, me ajuda a guardar meu coração. Revista o meu coração com a proteção do Senhor, para que eu possa ter força para vencer
toda essa dor que eu estou passando, toda essa situação que está me deixando, sabe, para baixo. E a vitória está chegando para você. Amém? Erga para o céu. Nosso Deus, em nome de Jesus, abençoa os que vão ofertar, os que vão entregar o voto, o dízimo que o Senhor preparou, Pai. A tua palavra é fiel e verdadeira. Nós oramos, consagramos e abençoamos em nome de Jesus. Pode vir aqui na frente, por favor, entrega, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, e que nunca falte nada para você, porque o Senhor é quem dá semente para quem semeia. Aleluia. Oh, bendito Deus. Deus que abre portas, caminhos. Chorimanarasu kimiarakai. Oh, aleluia. Para encerrar, José era amado do pai. José era querido do pai. Alguém pode olhar e falar assim: nossa, mas José era amado do pai, José era querido do pai, José era achegado do pai. E o pai não o defendeu, o pai não o protegeu. José era correto, José era justo, José falava a verdade. Mas José precisava passar por uma experiência de vida que ia fazer dele o homem mais importante daquela época. Olha para mim, gente. Você pensa que aonde Deus quer te levar, aonde Deus quer te levar, com essa estrutura você vai conseguir vencer? Com essa estrutura, você vai suportar? Porque ninguém imagina onde Deus quer levar você. Nem você imagina. Às vezes a gente ouve profecias. Como eu lá atrás, lá na minha mocidade, eu ouvi profecias, eu falava: Senhor, o que esse cara está falando para mim? O que essa mulher está falando para mim? Isso aí está distante. Isso aí está distante, isso aí não tem realidade nisso aí. E eu precisei, às vezes, caminhar por estrada da minha vida que eu falava: Senhor, por que tudo isso? Por que eu preciso passar por isso aqui? Aleluia. Me dá livramento, me guarda da situação. E ele não me guardava, não. Ele não me guardava daquilo que eu não queria passar. Ele me jogou lá dentro. Então, hoje eu olho para trás e eu falo: foi necessário. Foi necessário muitas das vezes eu deitar chorando, levantar chorando, passar madrugadas chorando, às vezes sem força, nem para orar, mas eu sentar na beira da minha cama e eu ali me desfalecer, chorando, pedindo a Deus que me fizesse ter força para ficar de pé. E hoje eu olho para trás e eu vejo: foi necessário. Por tudo que Deus tem falado, tem feito e ainda vai fazer. Amém, gente? Então não adianta fugir, não. Enquanto o vaso não estiver preparado, porque às vezes o vaso ele suporta água fria, mas se colocar água quente, trinca. Amém? Às vezes o vaso suporta óleo frio, o óleo quente trinca. E como é que faz para o vaso ficar forte? Tem que tacar ele no fogo. É ou não é? É, não é, Misael? A altas temperaturas
e joga ele no fogo. Se o fogo não trincar ele, está preparado para ser usado. É assim ou não é? Estou falando alguma bobagem, irmãos? É assim que funciona. Com Deus é isso, gente. Como que nós vamos suportar a alta temperatura das provas, das perseguições, e aquilo que é importante, que vai estar dentro de você? Na primeira temperatura alta você trinca, e o que Deus colocou lá dentro, que é precioso, vai sair tudo. Não. Então Deus precisa preparar você para esse momento. Amém ou não? E não adianta, Senhor, diminuir a temperatura. Não, eu vou aumentar mais. Eu vou aumentar mais a temperatura, até você ficar no ponto. Porque aonde eu vou te levar, eu preciso te fazer uma mulher forte. Eu preciso te fazer um homem forte. E eu vou te usar na terra, Labanai. Eu vou tomar você na unção. Eu vou tomar tua boca. Eu vou tomar você na terra dos homens. Eu vou arrebatar teu coração, e eu preciso curar e libertar você das emoções que poderão estragar a obra que eu tenho na tua vida. Tá doendo? Tá doendo, mas eu tenho bálsamo, eu tenho a cura. Tá doendo, mas eu tenho colo, eu tenho paz, eu tenho graça, eu tenho vida. Ai, micou. Então, enquanto Deus não terminar o processo, você está em qual processo agora? Em qual momento do processo? Você está no processo da cisterna? Ou você está no processo do Egito? Pastor, não estou entendendo nada. Não. Primeiro tem o processo da cisterna, aonde alguém te joga lá embaixo. E te joga para matar. E não satisfeito com isso, não te matou fisicamente, mas agora te tirou da cisterna e quer matar a tua espiritualidade. Egito. Porque o Egito simboliza isso. Eu vou tirar ela do lugar aonde está o pai. Se eu tirar ela do lugar onde está o pai, lá no mundo eu mato ela. Eu mato ele. Calaba, calaba, calaba. Longe dos olhos do pai, eu pego ela. Longe dos olhos do pai, eu pego ele. Aí José está lá no Egito. Não está indo para a igreja. Não está congregando. Não consegue chegar porque ele está longe do pai. Mas não está longe da alma. A alma dele está com o pai. E agora tem o processo da prisão. O que significa isso? É a humilhação mais extrema da tua vida. É a cadeia, é a humilhação, é estar longe de tudo, de todos, e ainda por cima, o diabo rindo da tua cara falando, tá vendo? Você acreditou em tudo aqueles sonhos, daquelas profecias. Olha onde você veio parar aqui. Você creu em todas aquelas profecias, naquela sonhação. Olha onde você veio parar. Tudo para falar para você. Cadê Deus? Cadê Deus? E mesmo no meio de tudo isso, José falou: Ele está comigo. Ele está aqui dentro. Eu ainda sou visitado em sonhos. Eu ainda ouço a voz dele. Eu ainda sinto a presença dele. São 3 processos. Fique em paz. Se você estiver no começo, precisará passar pelo meio. E se você vencer o meio, o final vai ser fácil. Amém? O duro é o começo. O meio é onde se concentra todo o peso maior, mas o início é mais difícil. Se você pegar um bambu e envergar ele de uma ponta na outra, onde é que está o peso? Diga, no meio. No meio. Então, de repente, você fala, pastor, eu estou no meio, estou no pior momento da minha vida. Então, fique em paz, porque o final você vai vencer. Vai, em nome de Jesus, você vai vencer.
Tem glória a Deus na tua boca? Aplauda o nome do Senhor. Não esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho. Deus abençoe. Deus abençoe.